O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, quero agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento de fé que nós vivemos na semana passada, especialmente da segunda até a quinta, na nossa festa de São Miguel. Foi um momento de muita fé, de muita espiritualidade, de muitas graças, que eu tenho certeza que foram derramadas. E já estamos começando aqui as nossas obras, e estamos começando a preparar a missa do próximo dia 29. E começamos hoje, sim, no dia de São Francisco. E começamos hoje porque São Francisco foi o grande devoto de São Miguel Arcanjo, que, inclusive, nos deixou como seu legado de vida, de fé, a Quaresma de São Miguel, o Rosário de São Miguel, que ele fazia questão de rezar durante os seus recolhimentos no Monte Alverne e nos próprios montes que ele subia na própria cidade de Assis. Sobretudo lá no Ermo del Carcere, hoje um convento no alto, na parte alta de Assis, nas montanhas, onde ali vivem os 3 ramos do franciscanismo atual. Eu queria pedir a São Francisco de Assis que dê a nós, brasileiros, a graça, a sua intercessão, para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Porque nós estamos precisando de sabedoria. E eu acho que não é só sabedoria para escolhermos os nossos governantes, não. Sabedoria para podermos saber lidar uns com os outros, sabermos tornar esse mundo que a gente vive, que o Papa chama de casa comum, um local melhor, mais solidário, mais generoso. E isso não são jargões ou palavras desconcatenadas, não, ideias, não. Devem ser realmente práticas, ações. Quando o Papa Francisco instituiu o Ano da Misericórdia, lá em 2015, 2016, ele está convidando a nossa igreja a se voltar para as obras de misericórdia, para uma espiritualidade pautada no amor, na sua dimensão mais profunda, que é aquela que o próprio Jesus, na cruz, nos ensinou, o perdão. Num momento de tanta polarização, de tanto ódio, de tanta luta política, partidária, ideológica, seja qual for o lado,
Cristo, através de São Francisco, nos chama a sermos o amor. Nós falávamos sobre isso na semana passada, no sábado passado, no dia de Santa Teresinha. Ser o amor, o coração da igreja, minha mãe, eu quero ser o amor. Mas o amor misericordioso, o amor que tudo suporta, que tudo perdoa, que não quer o mal. E se tem uma coisa que nós precisamos buscar, é esse amor. Porque é esse amor que é capaz de se doar, de se entregar, de se imolar pela fé e pelo próprio Deus. Nós somos chamados agora, nesses dias, não só à oração, mas a uma experiência profunda, como Maria, irmã de Marta, aos pés do Senhor, na palavra, encontrarmos no Cristo o verdadeiro caminho, a verdade, por isso a vida. Cristo que nos dá o Espírito Santo de Deus. Eu não posso deixar de lembrar que esta oração, que é dada como autoria a São Francisco, obviamente não se tem uma como é que eu posso dizer, uma certeza se esta oração de fato é de São Francisco, porém ela tem muito da espiritualidade franciscana, que é aquela oração que nós cantamos e rezamos aqui e em qualquer lugar. Senhor, fazei-me um instrumento de sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E essa oração também nos lembra uma belíssima oração que Jesus faz lá na Galileia, chamada as Bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os simples, os puros de coração, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os aflitos. O que nós estamos precisando realmente não é da condução de pessoas, mas nos permitirmos sermos guiados por Deus. Sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Tantas e tantas pessoas estão colocando o seu coração em partidos políticos, em ideologias, em pessoas. Uma fisiologia, sabe, um fisiologismo que desde que esse país tornou-se uma república, lá no século XIX, se tornou uma característica. Enquanto nós não tivermos a capacidade de olharmos para nós mesmos, para a trave dos nossos olhos, ao invés do cisco do olho do irmão, como o próprio São Mateus nos fala, aliás, o próprio Jesus nos fala através do Evangelho de São Mateus, não adianta. Nós vamos ser uma sociedade ainda muito pobre, no seu sentido verdadeiro de pobreza. Porque
Nós não podemos glamorizar a pobreza. E a pobreza que Jesus fala, e São Francisco também, é a pior das pobrezas, é a pobreza de espírito, os pobres de espírito, os pobres de coração. E é essa pobreza que nós também precisamos erradicar. E o nosso povo, cada vez mais, acaba se tornando frágil e fraco, porque está se perdendo da verdadeira referência, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tão clara aqui nos Evangelhos. Na carta de São Paulo aos Gálatas, na primeira leitura, e eu vou concluir aqui, São Paulo fala, primeiro ele faz uma espécie de um exame de consciência. Olha, vocês sabem como foi a minha conduta no judaísmo, com que excessos perseguia e devastava a igreja de Deus, e como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus na minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, se dignou revelar-me o seu Filho, para que eu pregasse entre os pagãos. Não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, e aí ele fala, parti para a Arábia, depois voltei ainda para Damasco. 3 anos mais tarde, ele foi a Jerusalém se encontrar com Cefas e conhecê-lo, e lá ficou 15 dias. E escrevendo essas coisas, ele afirma que não está mentindo. Ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo, e ele diz aqui, apenas tinha ouvido dizer que aquele antes nos perseguia, está agora pregando a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Se Paulo, ou Saulo de Tarso, mudou, se transformou, passou de um perseguidor da igreja para uma testemunha, se Francisco de Assis, um jovem rico, filho de um tecelão de Assis, um jovem mudou, se transformou, se Santo Antônio, se Santo Inácio, se tantos e tantos homens e mulheres mudaram pelo Evangelho e por Cristo, por que nós não? E a hora e o tempo é agora, aqui e agora, hic et nunc, aqui e agora.